Olá, o nosso encontro hoje é contrato de parceria versus contrato de associado. Doutor, doutora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Caso do doutor colocar nos comentários uma dúvida, uma sugestão para um próximo encontro. Então, hoje o nosso foco está nos contratos. Na advocacia existe essa grande possibilidade, não sei se o doutor tem conhecimento que houve um grande avanço nessa visão tributária, nessa visão de benefícios fiscais para a atividade jurídica. A atividade jurídica é uma das poucas atividades em que há um incentivo fiscal na relação entre duas sociedades ou também uma sociedade de advocacia e um advogado que atua como autônomo, há possibilidade de se firmar, então, um contrato que é muito comum, né, a questão do associado, e agora, com a alteração no Estatuto da OAB, através da Lei número 14.365 de 2022, ela trouxe uma possibilidade, um reconhecimento de que cabe ao advogado, à sociedade, a tributação somente dos valores que efetivamente lhes couberem. Então, até junho de 2022, nos contratos de parceria, a tributação era de forma integral. O que significa isso? No contrato firmado entre um advogado e aquele outro advogado em que ambos firmaram uma parceria no sentido de que um advogado é o advogado que realmente, firmou um contrato com seu cliente para a prestação do serviço. Muitas vezes aquele advogado não é a especialidade dele naquela ação específica do seu cliente. Muitas vezes, ou por demanda também, pela impossibilidade às vezes do escritório de atender aquela demanda, ele busca junto a parceiros, colegas que ele tem confiança, uma parceria. Então, muitas vezes ali no contrato há um acordo. Eu tenho o cliente, o meu contrato vai ser firmado com o cliente e vamos combinar, você vai fazer toda a parte técnica e operacional. Eu, no caso, firmei esse contrato com o meu cliente, vou visualizar o andamento do processo, vou fazer a controladoria. As atribuições de cada um são livres, conforme consta no contrato. É colocado em cliente, o contrato com o cliente, naquela prestação do serviço, os honorários, eles são de 100%, ok? De repente, com o contrato parceiro, o advogado firmou essa parceria com uma divisão de 50%, de 40%, então 60% a 40%. O recurso entrou 100% no escritório que efetivamente tem um contrato com o cliente. Esse valor repassado ao advogado parceiro, ele é excluído da base tributável do escritório, aquele que recebeu 100%. Há necessidade de cuidado na contabilidade. Por quê? Há necessidade de registro de toda essa operação. Porque no extrato bancário, na contabilidade do escritório 1, vai entrar, por exemplo, entrou o honorário ali de 100 mil reais. O registro contábil vai identificar que houve uma entrada na conta bancária de 100 mil reais, só que para o escritório 1 lhe cabe 60 mil, um exemplo, e 40 mil foi passado para o escritório parceiro. Então, a tributação, ela vai se dar no valor de 60 mil e não no valor de 100 mil reais. Olá, João, tudo bem? Seja bem-vindo. No caso, até o corretor também, a mesma lógica, também há esse benefício fiscal nas atividades de intermediação de negócios, porque é muito comum essa parceria entre autônomos, entre empresas. Se a contabilidade
de conseguir demonstrar de forma muito clara essa parceria, a possibilidade de exclusão do valor repassado ao parceiro da sua tributação. Alguns pontos que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Receita Federal, ela tem, o fisco em si, né? Ela tem a visão do valor que entrou na sua conta, dos R$100.000. Em caso de ela notificar, olha, você tenho aqui que você faturou, porque às vezes até o cliente pagou via cartão de crédito, né? Ela tem essa visão do valor que entrou na conta, R$100.000. Se você declarou aqui 60 mil só, por quê? Nesse momento, não há notificação com incidência de multa, nada. Só foi como se o leão tivesse visto aquela movimentação e fez uma pergunta. Então, aí sim cabe a contabilidade, através dos seus demonstrativos contábeis, indicar, sim, entrou R$100.000, tem um registro aqui na conta bancária, fiz o lançamento contábil de transferência para o parceiro e tenho o meu contrato de parceria assinado e reconhecido pela OAB, homologado pela OAB, os lançamentos em contas contábeis exclusivas para cada parceria, tenho a identificação na nota fiscal que há essa parceria e identifico o valor da parceria, né? E tenho toda a movimentação declarada e principalmente o contrato de parceria foi firmado com assinatura digital. Por que eu sempre falo na questão da assinatura digital, a importância dela? Porque a assinatura digital consta exatamente o dia e a hora que os dois advogados firmaram a parceria. Esse é um dado muito importante, porque pode ser que de repente houve a transação financeira nas contas e depois lá na frente, faltou fazer o nosso contrato de parceria, vou fazer com data posterior. Não que exatamente a Receita Federal não aceite, mas é um ponto que ela pode questionar. Então, melhor fazer o trâmite certinho, uma segurança. Oi, André, sempre presente. Obrigada. Essa parte da parceria é algo inovador, muito importante, só que ela precisa desse controle para não ter problema nenhum. Segundo ponto importante, é muito natural, como sempre, né, existiu essa questão das parcerias, mas via associado. É possível manter ainda essa condição? Sim, ainda é válida, né? O contrato de associado é um contrato, até tem modelo ali no site da própria OAB, mas ele precisa também da homologação. Então, se firma o contrato de associado, assina e homologa pela OAB. Beleza, tudo certo, muito parecido com parceria. É muito comum o associado, então, ser pessoa física, né? Que eu trago um ponto. Tributariamente, não compensa, porque qualquer transferência da pessoa jurídica para a pessoa física, a pessoa jurídica nesse momento ela assume obrigações tributárias e ela se torna tomadora do serviço. E como tomadora do serviço, ela precisa fazer retenção de 11% nesse valor limitado a hoje o teto máximo do INSS, que é 8.157,41, como o teto máximo do salário de contribuição, né? Essa retenção ela precisa fazer no repasse do associado. Além disso, a sociedade de advocacia teria um custo a maior de 20%. Então, nesse ponto é que nós precisamos ter esse cuidado de, na precificação dessa parceria, não esquecer que há incidência, então, ali da obrigação patronal a cargo do escritório, da sociedade de advocacia e a retenção lá da folha, né, do recibo ali do advogado associado. Lembrando, essa exigência sempre existirá da sociedade, pessoa jurídica, né, com o advogado
pessoa física associado. Se for 2 associados, pessoas físicas, aí não tem essa incidência e essa obrigação dessa retenção. Por que não há, então, Elisângela, essa obrigatoriedade se for uma associação, né? Assim, na verdade, um acordo entre pessoa física e pessoa física? Porque o advogado, pessoa física, ele é considerado autônomo, né? Ele assume a obrigação tributária no seu CPF. Tem que cuidar bastante, porque muitas vezes ele tem assim um entendimento de que a obrigatoriedade dele de informar a sua renda junto ao fisco é somente uma vez ao ano, naquele período de declaração de entrega da declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. E não é nesse momento, né? Só todo autônomo, independente da profissão, seja ela regulamentada ou não, qualquer pessoa que receba valores na sua conta bancária superiores, agora a base de maio, a R$ 3.036, começa a ter que contribuir para a Receita Federal pelo imposto de renda da pessoa física a partir de 7,5%. O imposto de renda atualmente, né, existe uma tramitação de um projeto de lei alterando essa parte da tributação do imposto de renda da pessoa física, né? Mas hoje nós temos a tabela progressiva que ela traz faixas, né? Então, até R$ 3.036 não há incidência de imposto de renda. Então, de 3.036,01 até 3.533,31 já é 7,5% e tem uma parcela a deduzir. Então, conforme tem essas faixas de faturamento, de rendimentos, há o pagamento, a obrigatoriedade de pagamento do imposto de renda, há uma alíquota de 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Então, hoje, 5.830,85, aquele autônomo ele já tem uma contribuição a ser feita para o imposto de renda de 27,5% mais a parcela que é deduzida. Então, dá um pouquinho menos do que 27,5%. Essa apuração, né? Então, eu recebi como advogado na minha conta bancária um valor lá de R$10.000. Então, eu preciso informar mensalmente para a Receita Federal, através do Carnê-Leão, apurar e recolher. Tem outras lives anteriores, a gente sempre chama atenção no sentido do advogado, ele informar, utilizar o instrumento que traz um benefício fiscal muito significativo para a atividade do autônomo, que é o livro caixa. O que é o livro caixa? É uma condição, um sistema dentro lá no portal do ECAC do advogado, da pessoa física, né? Ele entra lá em declaração Carnê-Leão. Então, lá nesse link, dentro do portal do ECAC, há a possibilidade do advogado informar o livro caixa. O que é livro caixa? Basicamente, é um livro, né? O livro porque você declara as suas receitas mês a mês e as suas despesas. Só que não são despesas pessoais, são as despesas da atividade jurídica, seja aluguel de sala, o salário da recepcionista ou secretária, material de expediente, participação em cursos, congressos. Então, são despesas afins à atividade jurídica. Se elas são despesas que eu posso comprovar por documento probatório, seja um recibo ou uma nota fiscal, eu tenho condições de colocá-las lá e informar no livro caixa. Assim, eu vou tributar a minha renda somente sobre o valor líquido. Então, receita menos as despesas vai ter a base tributável. Em cima da base tributável é que vai ter a tabela progressiva do imposto de renda. Hoje nós trouxemos esse assunto porque realmente não, principalmente os contratos de parceria, ainda não são bem conhecidos, né, pelos advogados, pelas advogadas. Então,
possibilidade de o doutor economizar significativamente na sua apuração, né? Hoje a gente sempre orienta, é muito diferente de tempos atrás, né? De alguns anos atrás, em que só grandes movimentações, né? E uma apuração aí, muitas vezes, entrava na malha fina em torno assim, quando a pessoa, a isenção, vamos supor, até 30 mil reais. Então, se eu movimentei na minha conta até 150 mil, geralmente não, a Receita Federal seria aquele ponto assim de aguardo, ela não focava nisso. Só que hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com os sistemas de controle automatizados, essa apuração ela está sendo feita de forma muito automática. Então, esse cuidado, né? A gente sempre comenta, nós tivemos uma palestra da OAB, né, com muita honra, assim, fico muito agradecida, tive a oportunidade de compartilhar com os advogados na nossa sede aqui de Itapema, essa questão, sabe? Uma coisa é você ter ciência do risco, outra coisa é ser pego de surpresa. Por quê? Quando a gente trata dessa questão tributária, quando você se automaticamente por iniciativa própria do profissional, eu vou me regularizar, eu vou recolher os atrasados, beleza, eu quero regularizar o meu 2024, realmente entrou na minha conta bancária mais do que R$3.036 por mês, beleza, eu vou me regularizar. Então, o que teria que ser feito? Uma análise nos extratos bancários, verificar ali dia a dia qual foi a movimentação, separar os PIX que entraram ou um valor, às vezes, de um cartão de crédito, um repasse entre pessoas físicas ou repasse de pessoa jurídica. Então, a gente precisa analisar mês a mês os extratos bancários, separar o que é despesa pessoal da atividade jurídica, tanto na receita, nas entradas, quanto nas saídas, né? Ali, identificado as receitas da atividade jurídica e as despesas da atividade jurídica, é processado o livro caixa para recolher somente o imposto de renda na base tributável, né? Que é a receita menos despesas. Cuida, doutor, para não recolher o valor bruto. Por quê? Recolher a mais, não, né? Por favor, nada mais. E nada menos também, porque o recolher a menos, né? A menor, traz um risco seríssimo para o doutor. Por quê? Hoje a Receita Federal, a questão das multas, né? De 150% a 220% só de multa. Quando a Receita Federal ela notifica o profissional, ela dá o direito do profissional se regularizar, mas automaticamente ela já aplica a multa dos 150% e ela dá uma possibilidade de uma redução de 50%. Então, fica 75%. Então, além do doutor recolher todo o valor em atraso, né, um valor original, com multa pelo atraso e mais os juros, né, de mora, ainda há a multa da penalidade, pelo fato de não ter tido a iniciativa de informar a sua renda. Então, nesse caso, assim, o risco é muito significativo, né? Olá, doutor! Seja muito bem-vindo! Essa live também ela vai ficar gravada. Comecinho da live, doutora, a gente conversou um pouquinho sobre as possibilidades, então, de atuar como advogado associado e o advogado via contrato de parceria. Agradeço muito a presença de todos. Hoje, então, seria o assunto desses dois pontos. Colocamos-nos à disposição do doutor, da doutora, aí ficaremos muito felizes com sugestões para novas lives. Sempre a nossa meta, né, é um encontro semanal na sexta-feira. Se vocês estiverem assistindo agora na gravação, agora eu vou aprender, curte. Quem sabe que é interessante o conteúdo, né? E inscreva-se no canal,
Então, eu tô aprendendo assim, não, já fica vermelha. Doutora Elisângela, talvez já tenha falado sobre, mas não estava online. Pode acontecer de, se não fizer o contrato de parceria corretamente, ocorrer em bitributação, pago tudo no CNPJ e depois, quando repassar para o CPF, vai pagar novamente. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos colocar, né? Já tenho a minha sociedade de advocacia e fiz o repasse lá para o advogado da pessoa física sem o contrato de parceria. Isso sim, o que a gente sempre coloca, né? O valor, vamos naquele exemplo dos 100 mil reais. O valor entrou todo lá na sociedade de advocacia. Eu fiz um repasse para a pessoa física. Eu entendo que teria que ter esse contrato de parceria. Então, não deu para fazer daquela forma que eu sempre oriento, né? No sentido de ser uma assinatura digital, porque a assinatura digital ela comprova que realmente foi feito antes. Eu formalizaria esse contrato de parceria, né? Mesmo que agora, infelizmente, foi depois. Lá na contabilidade, eu reconheceria, então, esse contrato de parceria, efetuaria os lançamentos contábeis corretos, identificando essa parceria, faria o lançamento da exclusão nesse sentido, faria todo o procedimento normal. É importante destacar, a Receita Federal pode não vir aceitar. Não vindo aceitar, ela pode querer recolher os 100%, certo? Mas eu já fiz a lição correta, eu tenho argumentos de defesa. Se, beleza, eu não tinha o contrato, né, assinado de forma digital, beleza, mas eu tenho argumento, eu tenho a prova que eu fiz a transferência da conta do escritório para esse advogado, pessoa física, né? Então, eu tenho as provas e lá na contabilidade vai ficar registrado tanto no DRE quanto lá no balancete, depois no balanço, aquela parceria, certo? Então, e tenho razão contábil que eu vou encaminhar lá para a Receita Federal, onde vai identificar toda a transação financeira que foi ocorrida. Eu entendo que tem todos os argumentos para justificar, com base lá nesse artigo 15, né, do Estatuto da OAB, da 14365, né, de 2022, a lei, que reconhecendo esse contrato de parceria, tá? Só que aqui a gente teria 2 pontos, né? Porque o contrato de parceria eu sempre oriento também a ser homologado na OAB. Então eu sei o risco, mas faria o lançamento, né? E esperaria a questão da notificação da Receita Federal, que ela se dá, é o período que o fisco tem, pelo princípio ali da decadência, que é o direito de lançar um tributo, 5 anos, certo? Então, nesse período eu correria esse risco, mas eu teria toda a defesa para, se caso eu fosse notificada e recolher corretamente. Na pergunta em específico aqui, falou assim, eu fiz um repasse da pessoa jurídica para uma pessoa física. Não pode esquecer o advogado, a sociedade de advocacia que fez esse repasse, ele teria que ter feito uma retenção de 11% de INSS, teria que ter tido cuidado de reter o imposto de renda na tabela progressiva. Se ele não o fez, a obrigação não é do associado, tá? A obrigação é do tomador do serviço. Então, a responsabilidade tributária é daquele que toma o serviço. Se ele não fez a retenção, ele tem que recolher. Ele que assume o compromisso de recolhimento. Claro que pela amizade e tal, pode conversar com o advogado e de repente fazer com que o advogado devolva o dinheiro que foi repassado a maior. Porque no repasse foi passado o valor bruto e era para ter sido passado o valor líquido, né? Mas tributariamente a obrigação é do escritório. Além, se ele fez... Então, justamente esse é o ponto da live de hoje, da diferença entre atuar como associado e como parceiro. O que coloca ali? Porque esse escritório que pagou esse valor para o associado, ele não pode esquecer que ele tem a obrigação de 20%. Independente se hoje o salário de contribuição do INSS é 8.157,41, se aquele escritório de advocacia fez um repasse de 100 mil reais de uma ação,
associado pessoa física, ele vai ter que pagar R$20 mil de INSS. Se ele não fizer, ele fica na condição de responsável tributário, sujeito a ser notificado nos próximos 5 anos pela Receita Federal. Certo? Não sei se eu me fiz entender, André. Então, até o nosso próximo encontro. Perfeito. Sanou todas as dúvidas perfeitamente. Obrigada. André, se tiver mais sugestão aí, segunda-feira a gente está novamente aqui no perfil daí da Conar Consultoria, que é um perfil mais empresarial, né? Aqui o foco é o advogado, advogada, doutor, doutora, firme contratos de parceria, porque eles podem alavancar por demais a sua atividade jurídica, né? Eu quero trazer também nas próximas lives essa questão da precificação na atividade jurídica, né? Porque realmente muitas vezes a gente tem entendimento que o empresário que paga tributo. A gente paga, né? A gente é empresário, a gente sabe como é a alta carga tributária, mas na verdade quem paga o tributo é o consumidor. Então, muitas vezes a gente erra na precificação. Um abraço a todos, tudo de bom, até a próxima. Tchau!